Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com o programa De Volta para o Altar. Nós temos uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus, que bom mais uma vez você aí na sua casa, no seu trabalho, compartilhando, ouvindo, participando aí dessa palavra que foi gerada no coração de Deus. E nós estamos aqui com o propósito de levar a palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Há muitas pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus. E esse tem sido um instrumento nesses últimos dias, a mídia. Então compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que mais vidas sejam alcançadas, restauradas e transformadas pela palavra de Deus. Eu quero nessa tarde compartilhar uma palavra que certamente vai mexer com todas as suas estruturas e vai provocar uma reação aí no seu coração. Lucas, no capítulo 24 e no versículo 33. E na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma passagem que fala de um evento que aconteceu na cidade de Jerusalém. Dentre muitos fatos, dentre muitos eventos que aconteceu na cidade de Jerusalém, esse eu acredito que foi o evento de maior vulto, porque foi nesse dia, foi nessa Páscoa e foi nesse evento que Jesus deixou o sepulcro vazio. Isso causando uma dúvida, isso causando um alvoroço dentro da cidade de Jerusalém e principalmente no coração das autoridades romanas, das autoridades religiosas daqueles dias, das pessoas que também estavam juntos no propósito de não só crucificarem Jesus, mas também de o sepultarem. De um lado, Jerusalém estava tomado de pessoas que não entendiam o que havia acontecido. Apesar de o sepulcro de Jesus ter sido fechado, e não bastasse isso, guardas romanos ficaram ali para dar a guarita, para fazer a escolta, mas, de outro lado, estava a igreja do Senhor Jesus, glorificando, celebrando, porque de fato aquilo que Jesus havia prometido, aquilo que Jesus havia falado, aquilo que Jesus havia lhes ensinado, havia acontecido. No terceiro dia, a ressurreição, ainda que para muitos foi difícil aceitar, mas a Bíblia diz que naquela madrugada, quando Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres foram até o sepulcro para, quem sabe, preparar o corpo de Jesus, quem sabe colocar algumas especiarias ali no corpo de Jesus, mas a Bíblia diz que ao chegarem diante do sepulcro, elas se depararam com anjos que os anunciaram a ressurreição de Cristo. Isso, claro, trouxe um grande alvoroço, não só para aquelas mulheres, mas também para os discípulos de Jesus e também para todos os moradores de Jerusalém. Nós sabemos que foi nessa ocasião que a igreja
de fato, começa a dar os seus primeiros passos. A igreja está sendo ativada. Mais uma etapa do processo está se cumprindo. Jesus agora vence a morte e ressuscita para estabelecer um tempo novo na vida dos seus discípulos. Até porque os discípulos que andaram com Jesus em todo o seu ministério desfrutaram das grandes maravilhas do Senhor, desfrutaram da sua bondade, da sua misericórdia e viram Jesus operando coisas grandes e extraordinárias. Andar com Jesus, com certeza, foi algo de muito especial, porque certamente aqueles homens viram o sobrenatural acontecer através da vida de Jesus. Mas chegou o tempo de uma nova etapa no processo, porque o próprio Cristo, quando chama os seus discípulos, quando ele chama cada homem que caminhou com ele no seu ministério, Jesus deixa claro que eles dariam seguimento naquilo que Jesus havia começado. João, no capítulo 14, no versículo 12, o Senhor diz: na verdade, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e os fará maior ainda. Então Jesus gera uma expectativa no coração dos seus seguidores. Jesus gera uma expectativa no coração dos seus discípulos. Se eu estou fazendo milagre, se eu estou anunciando a palavra de Deus, se eu estou expulsando os demônios, vocês também expulsarão e a obra de Deus será maior na vida de vocês e através da vida de vocês. Essa foi a expectativa que Jesus gera no coração dos seus discípulos. Mas naquela manhã, alguns discípulos não conseguiram entender. Algumas pessoas não conseguiram compreender o que estava acontecendo. Porque de fato, muitas vezes, algumas pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender aquilo que está acontecendo. E por conta disso, acabam tomando decisões. Por conta disso, acabam interrompendo algumas coisas que estão acontecendo nas suas vidas. Por causa disso, acabam desistindo, acabam parando, acabam retrocedendo. Muitos ficaram em Jerusalém. Sabiam que, ainda que Jesus não tivesse sido encontrado dentro do sepulcro, mas eles criam que Jesus havia ressuscitado e a qualquer momento Jesus apareceria para eles. Eles ficaram em Jerusalém, porque de fato esta era a voz de comando do Senhor para a vida deles, para que eles ficassem em Jerusalém. Porque Jerusalém na Bíblia é o ambiente, é o território, é a plataforma, é o espaço onde aconteceu e sempre acontecerá a manifestação da glória de Deus. Jerusalém é conhecida mundialmente como a capital da adoração ao Deus Jeová. Então, quando nós falamos de Jerusalém, nós estamos falando de uma base espiritual. Nós estamos falando de um espaço onde foi separado para que ali Deus manifestasse a sua glória. Por isso, Jesus pede para os seus discípulos ficarem em Jerusalém. Mas, como eu disse antes, muitos não conseguindo entender, não conseguindo compreender e não conseguindo crer naquilo que estava acontecendo, eles retrocedem, eles abandonam, eles param, eles interrompem e tomam uma decisão. Quem sabe é para você que o Espírito Santo está ministrando nessa tarde através desta palavra. Talvez por conta de alguma coisa que aconteceu na tua caminhada cristã, coisas que quem sabe você não esperava que fosse acontecer, coisas que quem sabe não estava no seu planejamento, você não conseguiu entender, você não conseguiu crer que Deus estava naquela situação e por conta disso você acabou tomando uma decisão que não deveria ter tomado. Você poderia ter esperado mais um pouco, você poderia ter aguardado um pouquinho mais, mas você tomou uma decisão, não consultou a Deus, não buscou uma direção de Deus, não buscou uma resposta de Deus
e tomou uma decisão motivado pelo calor da situação, pelo calor da circunstância. Assim como esses dois discípulos que nós encontramos aqui nesse texto, a Bíblia diz que no mesmo dia eles estão voltando para a aldeia de Emaús. Esses dois discípulos que também acompanharam o ministério de Jesus, que viram Jesus operando sinais, prodígios e maravilhas, que ouviram os ensinamentos de Jesus, que ouviram a voz de comando de Jesus, que era para eles ficarem em Jerusalém, mas eles decidiram sair, assim como quem sabe você que está vendo esse vídeo, que está ouvindo esta mensagem, você decidiu sair sem consultar a Deus, sem receber o ok de Deus, você saiu, você parou, você desistiu e agora está, quem sabe, como esses discípulos que estavam voltando para Emaús. Eles estavam voltando para o mesmo lugar de origem. Eles estavam voltando para a aldeia. Aldeia significa um ambiente de coisas iguais, de coisas naturais, de coisas repetitivas. Eles estavam voltando exatamente para a estaca zero do ministério deles. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece para eles no meio daquele caminho. Eu não encontro nenhum outro discípulo vindo atrás desses dois homens. Eu não encontro ninguém se importando com a desistência desses homens. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece no caminho de Cleopas e do seu amigo. Jesus então acompanha esses homens enquanto estão voltando para a aldeia de Emaús. Jesus não aparece ali para outra coisa senão para lhes dar uma nova oportunidade. Assim como nessa tarde, através desta palavra, através desta mensagem, talvez você já voltou para a sua aldeia, talvez você está no meio do caminho ainda. Quem sabe você está voltando, não apareceu ninguém, nenhuma mensagem te mandaram, ninguém se importou com você. Mas Jesus, através desta mensagem, está aparecendo no meio do teu caminho, está aparecendo na tua aldeia nessa tarde para te dizer que chegou a hora de voltar para Jerusalém, que Jerusalém ainda está te esperando, que tem coisas grandes ainda a ser realizado e a acontecer em Jerusalém. Quem sabe você está achando que o teu tempo de Jerusalém já acabou, que aquilo que tinha que acontecer em Jerusalém já aconteceu. Mas através desta palavra, Jesus aparece nessa tarde para te dizer: existe um tempo ainda reservado, existe um tempo ainda preparado dentro de Jerusalém, onde você verá a glória de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, quando aparece para aqueles homens, perguntam o que eles estavam falando. E eles então começam a argumentar e se justificar, dizendo e perguntando para Jesus se ele não sabia o que havia acontecido em Jerusalém, porque eles esperavam que Jesus, o profeta, que tinha sido grande diante de Deus e também diante dos homens, viria para resolver a condição de Israel. Na verdade, aqueles homens haviam criado uma expectativa terrena acerca de Jesus, e Jesus havia criado uma expectativa espiritual acerca daqueles homens. A Bíblia diz então que Jesus está voltando com aqueles homens até chegar na aldeia de Betânia. Quando chega na casa daqueles discípulos, Jesus então, ele quis continuar a sua viagem, mas aqueles dois discípulos chamam Jesus para entrar em sua casa. Eles pedem para que Jesus pousasse na casa deles naquela noite. Eles deram crédito para a palavra de Jesus. Assim como você que parou nessa tarde, ou quem sabe nessa manhã, nessa noite, para também ouvir esta mensagem, ouvir esta palavra. Eu sei que o teu coração já está frio, eu sei que você não crê mais, não acredita mais, mas está ouvindo esta palavra, está ouvindo esta mensagem, perdeu o discernimento,
perdeu a visão espiritual, perdeu a audição espiritual, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Não reconheceram que era Jesus, mas o que eu acho interessante é que eles abriram a porta da sua casa para que Jesus entrasse. Eu creio que você não parou para ouvir essa mensagem por obrigação. Você está abrindo também a porta do seu coração para que Jesus entre através desta palavra. E eu creio que assim como aconteceu com aqueles 2 discípulos, também vai acontecer na tua vida. A partir dessa palavra, a partir dessa mensagem, a partir desse vídeo, quem sabe você ainda não conseguiu assimilar, assista novamente. O Espírito de Deus, ele vai completar a grande e boa obra de Deus na tua vida. A Bíblia diz então que quando Jesus entra, senta e parte o pão e ora, os olhos daqueles discípulos são abertos. Eles então reconhecem que aquele homem não era um homem comum, mas se tratava do próprio Cristo, se tratava de Jesus. Eles reconhecem que Jesus havia entrado na casa deles, que Jesus estava orando na casa deles, que Jesus estava partindo pão na casa deles. Porque Jesus é assim, ainda que o teu amigo não entre, Jesus entra. Ainda que o teu amigo não se importe, Jesus se importa. Ainda que o teu amigo não venha atrás, Jesus vem. Jesus vai atrás daqueles 2 discípulos porque existia uma promessa. Havia uma palavra liberada por Jesus para a vida daqueles homens. Como há uma palavra liberada sobre a tua vida, como há uma palavra liberada sobre o teu ministério, a tua história não vai acabar dentro dessa aldeia. Jerusalém está te esperando. Deus ainda tem coisas grandes, coisas sobrenaturais. Deus ainda vai te usar. Jerusalém é a base da preparação, mas a Judéia te espera, a Samaria te espera, os confins da terra te espera. Existe uma palavra liberada sobre a tua vida. A tua história não vai acabar dentro da tua aldeia, porque você é um escolhido de Deus, é um separado. Não foi você quem quis, mas foi Jesus quem te escolheu. É por isso que Jesus está falando com você nessa tarde, através desta palavra, através desta mensagem. Os teus olhos talvez estavam fechados, os seus ouvidos estavam agravados, mas através desta palavra, o Senhor vai abrir os teus olhos novamente, o Senhor vai abrir os teus ouvidos novamente, e você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir a glória de Deus entrando dentro da tua casa, e você vai entender que chegou a hora de voltar para Jerusalém, porque a obra que Deus tem para fazer na tua vida é grande, é muito maior do que você imagina. A Bíblia diz que quando eles percebem que não era um homem comum, os olhos se abrem e eles conversam entre si dizendo: é verdade que enquanto nós conversávamos com ele, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Eu sei que já tem fogo reacendendo no coração de alguém através desta palavra. O fogo voltará a arder no teu altar, o fogo voltará a arder no teu coração. Sai! Quem sabe o inimigo já estava cercando a sua casa, cercando o seu ministério, cercando o seu casamento. Quem sabe o diabo já estava preparando a festa para comemorar a tua derrota. Mas nessa tarde, através desta palavra, o Senhor está dizendo: chegou a hora de voltar para Jerusalém. A Bíblia diz que quando abre os olhos, quando eles percebem que era Jesus, Jesus sai de cena e eles voltam para Jerusalém. A Bíblia diz que quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram os 11 discípulos e aqueles que também ficaram. Ainda tem gente que ficou, tem muita gente que saiu, tem muita gente que foi embora, tem muita gente que desistiu, mas ainda tem alguém que ficou, que está orando por você, que está te apresentando nas madrugadas,
que está intercedendo pelo teu casamento, que está intercedendo pelo teu ministério, que está intercedendo pela tua vida. A Bíblia diz que em Jerusalém ficaram os 11 e mais aqueles que não saíram. Ficou um grupo de homens e mulheres orando e intercedendo, esperando a tua volta. Eu sou um deles que estou orando para que você volte, para que você esteja de volta em Jerusalém, para que você volte para a casa do Pai, porque tem coisas ainda grandes a ser realizada na tua vida e através da tua vida. Chegou a hora de voltar para Jerusalém. Jerusalém está te esperando. A Bíblia diz que quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a contar aquilo que havia acontecido. Tem alguém no seu trabalho, tem alguém na sua vizinhança, tem alguém que convive com você, esperando você contar aquilo que aconteceu, esperando você contar o teu testemunho, para que através do teu testemunho eles venham também para Jerusalém. Deus está te esperando em Jerusalém. Chegou a tua hora de você contar o que aconteceu. Muitas vidas estão aguardando uma palavra profética, uma palavra diferente, e esta palavra está na tua boca. Deus deseja te usar, Deus quer ativar o teu ministério novamente, mas volte para Jerusalém. Tudo vai começar em Jerusalém. Jesus está entrando na tua casa, nessa aldeia, nessa tarde, na tua aldeia, nessa tarde, para te trazer de volta. Amém? Então volte para Jerusalém, porque Deus tem coisas tremendas, extraordinárias. Eu creio que um tempo profético está nascendo no meio dessa geração e você faz parte. Você também é um escolhido de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, compartilhe, ouça quantas vezes necessário, mas o teu lugar é em Jerusalém. Um beijo no seu coração e até segunda, no nome de Jesus. Deus abençoe. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.